Sou um fotógrafo freelance em busca de novas inspirações, um buscador de histórias visuais em lugares esquecidos. A vida na cidade grande, com seu barulho incessante e multidões apressadas, começou a me sufocar. As ruas lotadas, a rotina monótona e a pressão constante para produzir algo novo tornaram-se um fardo. Ouvindo o chamado da aventura, busquei por locais onde a natureza e a história se entrelaçam, e assim, a oportunidade perfeita surgiu. Recebi um pedido de um amigo, alguém que conheço há anos, para tirar fotos de um farol abandonado na costa, em uma região pouco visitada. Ele mencionou que muitos dizem que o farol é assombrado e que estranhas ocorrências cercam o local, onde pessoas desapareceram sem deixar vestígios. A curiosidade, essa pequena voz sussurrante dentro de mim, logo se transformou em um grito que não pude ignorar. Decidi ir até lá, armado com minha câmera e uma lanterna, ciente de que o que eu encontraria poderia mudar minha vida para sempre. A viagem até o farol foi marcada por um céu nublado e um vento frio que soprava do mar. A estrada se tornava cada vez mais estreita, ladeada por árvores altas que pareciam sussurrar segredos antigos. Quanto mais me afastava da cidade, mais minha ansiedade crescia. Era como se o lugar estivesse se preparando para me receber, e não de uma maneira amistosa. Ao chegar à costa, a visão do farol erguendo-se solitário contra o céu cinzento me deixou intrigado e ao mesmo tempo apreensivo. Sua estrutura, desgastada pelo tempo, apresentava marcas de ferrugem e bolhas na tinta, e janelas quebradas pareciam olhos vazios que me observavam. A areia estava coberta por um manto de neblina, e a atmosfera pesada e silenciosa aumentava a sensação de que algo não estava certo. Enquanto estacionava o carro, um arrepio percorreu minha espinha. A fama do farol não era apenas um boato, havia algo palpável na sua presença, algo que me deixava desconfortável. No entanto, a promessa de capturar a beleza sombria do lugar me incentivou a seguir em frente. Peguei minha câmera e a lanterna, sentindo que a aventura estava apenas começando. O farol estava mais próximo agora, e minha excitação crescia. Como fotógrafo, sempre fui fascinado por lugares abandonados, e esse era o convite perfeito para me aventurar. A história que cercava o farol, com seus mistérios e lendas, me oferecia não apenas uma oportunidade de trabalho, mas a chance de me perder em um mundo diferente. Ignorei os avisos de que muitos evitavam aquela área. Lembrava-me de histórias contadas por moradores locais sobre aqueles que ousaram se aproximar do farol e nunca mais foram vistos. Na verdade, essas histórias só aumentaram minha determinação. O medo nunca foi um impedimento para mim, pelo contrário, era um impulso. À medida que me aproximei, percebi que o farol não estava totalmente abandonado. Estranhas marcas na areia e vestígios de algo que poderia ter sido um acampamento me deixaram inquieto. Quem estaria aqui? Por que ninguém falava sobre isso? Ao entrar no farol, a porta rangeu de forma sinistra. O interior estava envolto em uma escuridão opressiva, onde os raios da minha lanterna mal conseguiam penetrar. O cheiro de mofo era intenso e a poeira dançava na luz, criando uma atmosfera fantasmagórica. Ao subir as escadas de madeira, cada passo fazia o piso render, como se o próprio farol estivesse vivo e reclamando da minha presença. Os objetos dentro do farol eram relíquias do passado, lanternas cobertas de poeira, mapas náuticos amarelados e um diário empoeirado jogado em uma mesa. A cada nova descoberta, uma sensação de desconforto crescia dentro de mim. Havia algo nas paredes que parecia observar. A escuridão parecia ganhar forma, como se sussurros carregassem os ecos de vidas que ali passaram. Encontrei o diário e, ao abri-lo, as páginas desgastadas revelaram as anotações de um antigo faroleiro. Seus escritos falavam sobre um tempo em que o farol era um símbolo de segurança, mas logo se transformaram em relatos de experiências estranhas. Ele mencionava sombras que se moviam, vozes chamando seu nome e um pressentimento crescente de que algo o observava. O desespero nas palavras dele ressoou em meu íntimo. Enquanto absorvia as palavras do faroleiro, a atmosfera ao meu redor começou a mudar. Uma brisa fria soprou pela sala, fazendo as lanternas tremularem. O coração começou a acelerar. Olhei pela janela e vi que a neblina, antes leve, agora se tornava densa, envolvendo o farol como um manto. Decidi subir até o topo, onde a vista prometia ser magnífica.
No entanto, ao abrir a porta que levava à lanterna, uma sensação de pânico tomou conta de mim. A visão do horizonte era coberta por um turbilhão de nuvens escuras. Uma tempestade se aproximava rapidamente, e os ventos começavam a uivar, fazendo o farol balançar. Então, enquanto olhava para o mar revolto, ouvi um sussurro. Um chamado distante que parecia vir de baixo, da praia. Venha, e dizia a voz. Era suave, quase hipnotizante, e eu não conseguia resistir. Uma sensação de desamparo tomou conta de mim, como se as paredes do farol estivessem me aprisionando. Com o coração disparado, desci as escadas correndo. A neblina já havia tomado conta do interior do farol, e cada passo que eu dava se tornava mais difícil. A visão começava a se distorcer. As vozes se multiplicavam, agora ecoando em minha mente, formando um coro de lamentos que reverberavam nas paredes. A porta de saída estava trancada. Forcei-a, mas não se moveu. O pânico se instalou. Uma sensação de claustrofobia tomou conta de mim, e eu comecei a gritar, mas minha voz foi engolida pela escuridão. As sombras dançavam ao meu redor, e eu podia sentir uma presença ao meu lado, sussurrando, puxando-me para mais perto da neblina. Finalmente, consegui abrir a porta de saída e fui jogado para fora. A praia estava transformada, as ondas quebravam com uma força sobrenatural, e o céu estava agora coberto por nuvens escuras que pareciam se fechar sobre mim. A estrada que havia percorrido estava desaparecendo sob a água, e eu estava cercado pela neblina. Desesperado, procurei um caminho para a segurança, mas a areia se transformou em lama, e as sombras começaram a se materializar à minha volta, tomando formas grotescas. Senti a presença de algo maligno, algo que não deveria estar aqui. As vozes continuavam a me chamar, prometendo liberdade em troca de minha alma. Quando tudo parecia perdido, avistei uma luz distante. A esperança acendeu dentro de mim, e corri em direção a ela. Mas, ao chegar perto, percebi que a luz não era um sinal de saída, mas um espelho distorcido. Meu reflexo não era mais eu. O que quer que estivesse à espreita, agora me possuía. A verdade se abateu sobre mim como um golpe. O farol não era apenas uma construção abandonada, ele era um guardião de almas perdidas, e eu havia caído em sua armadilha. Assim como aqueles que desapareceram antes de mim, eu estava destinado a vagar eternamente entre sombras, preso ao mistério do farol abandonado. Assim que cheguei à costa, fui recebido por uma neblina espessa que envolvia a área como um manto sombrio. Era como se o próprio mar estivesse tentando me avisar para não me aproximar. A visão do farol se erguia sobre as rochas, imponente, mas com uma aura de abandono. Suas paredes estavam descascadas, e as janelas quebradas pareciam olhos vazios, observando cada movimento meu. O som das ondas batendo contra as pedras era ensurdecedor e, ao mesmo tempo, hipnotizante, como um lamento distante que ecoava pela brisa. O ar era gelado, com um cheiro salgado que se misturava a algo muito mais putrefato, como mofo. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto me aproximava, e uma sensação crescente de desconforto se instalava dentro de mim. Eu sabia que aquele farol guardava segredos, e não eram segredos amigáveis. As histórias que ouvirá sobre ele não eram apenas contos de pescadores locais, mas relatos sombrios de desaparecimentos e aparições, como se o lugar estivesse preso a um passado obscuro e traiçoeiro. Respirando fundo para afastar o medo, empurrei a porta de madeira, que rangeu de forma assustadora, como se protestasse contra a minha entrada. O interior do farol era tão sombrio quanto eu havia imaginado. A luz da lanterna dançava pelas paredes empoeiradas, revelando objetos antigos cobertos de poeira, lanternas enferrujadas, mapas náuticos amarelados e um velho diário em uma mesa de madeira. Mas o que mais me chamou a atenção foram as fotografias amareladas que decoravam as paredes. Elas mostravam antigos guardas do farol, seus rostos rudes e austeros, mas havia algo de estranho em seus olhares. Todos pareciam estar olhando para um ponto fora do quadro, como se estivessem alertas para algo que eu não conseguia ver. Um frio na barriga me tomou, e percebi que aqueles rostos, que deveriam estar serenos e firmes, exalavam um tipo de desespero contido. Era como se eles estivessem tentando me avisar. Caminhei para mais perto das fotografias, e enquanto examinava uma delas, senti um arrepio percorrer minha nuca.
A sensação de estar sendo observado se intensificou, e a poeira que flutuava na luz da lanterna parecia dançar em um ritmo próprio. A tensão no ar cresceu, e eu sabia que não deveria estar ali. Mas a curiosidade, essa voz insistente dentro de mim, me impulsionava a continuar. Decidi explorar os diferentes andares do farol. Subi a escada de madeira, que rangia sob meu peso a cada passo, cada estalo parecendo um lamento de almas perdidas. O cheiro de mofo era intenso, e a escuridão parecia se fechar ao meu redor. A luz da lanterna mal conseguia penetrar a escuridão densa. Ao alcançar o segundo andar, encontrei uma sala pequena com janelas quebradas que deixavam entrar uma brisa fria e úmida. Os móveis estavam cobertos por um manto de poeira, e uma mesa central tinha um grande mapa da costa, com marcas que indicavam áreas perigosas e rotas de navegação. Mas o que mais me chamou a atenção foram os vários pedaços de papel espalhados pela mesa, alguns escritos em uma caligrafia apressada, outros rabiscados de maneira confusa. Os escritos falavam sobre os sussurros da maré e as sombras no mar, como se o antigo faroleiro tivesse tentado registrar avisos sobre alguma entidade que habitava aquelas águas. Um frio ainda mais intenso atravessou meu corpo, e uma sensação de urgência me fez correr para a janela. O céu estava carregado de nuvens escuras, e a tempestade que se aproximava parecia querer engolir tudo ao seu redor. O som das ondas tornou-se ainda mais ensurdecedor, e pude sentir a pressão no ar aumentar. O mar, antes hipnotizante, agora se transformava em uma força ameaçadora. Um estalo vindo do andar de baixo me fez voltar à realidade. Um temor profundo se apossou de mim, e a ideia de que não estava sozinho naquele lugar começou a tomar forma em minha mente. O farol, que inicialmente parecia um cenário perfeito para uma sessão de fotos, agora se tornava uma prisão. Desci rapidamente as escadas, cada passo mais apressado que o anterior. Meu coração batia descontroladamente, e uma sensação de pânico começou a crescer. Ao chegar ao térreo, a porta que havia atravessado anteriormente estava entreaberta, balançando com a força do vento. Fui até lá, e assim que olhei para fora, a visão da praia me deixou paralisado. A neblina tinha se intensificado, cobrindo a areia como um manto fantasmagórico. As ondas, que antes pareciam dançar, agora quebravam furiosamente contra as rochas, lançando espuma para todos os lados. Um grito distante ecoou no ar, mas não conseguia determinar sua origem. Uma sensação profunda de que algo estava errado, muito errado, tomou conta de mim. Voltei para dentro, determinado a encontrar uma saída, mas o farol parecia se transformar. As sombras das paredes pareciam se mover, e os sussurros que antes eram suaves agora se tornavam gritos incoerentes, misturando-se com o som do vento e das ondas. Era como se as almas presas no farol estivessem tentando se comunicar, desesperadas para alertar os próximos visitantes sobre a maldição que assombrava o lugar. Tentando manter a calma, decidi explorar os últimos andares, na esperança de encontrar algo que me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Enquanto subia as escadas, percebi que a madeira estava mais quente, quase pulsando sob os meus pés. A lanterna tremia nas minhas mãos, e a cada passo, a sensação de que algo estava me seguindo se tornava mais intensa. Quando cheguei ao último andar, uma porta se destacou à minha esquerda. Era uma porta que eu não havia notado antes, e a curiosidade me levou a empurrá-la. Assim que a abri, fui recebido por um quarto escuro, que parecia não ter sido tocado pelo tempo. No centro, uma mesa antiga estava coberta de objetos estranhos, cristais opacos, velas derretidas e um diário ainda mais antigo do que o que havia encontrado anteriormente. Com as mãos tremendo, abri o diário e comecei a ler. As palavras estavam carregadas de desespero e confusão. O autor falava sobre uma entidade que se alimentava de medo e solidão, uma força que atraía marinheiros e viajantes para suas garras. Ele descrevia como, uma vez que alguém entrava na esfera de influência daquela entidade, não havia como escapar. As páginas finais estavam manchadas e rasgadas, como se alguém tivesse tentado arrancá-las com força. Com o coração disparado, percebi que as últimas palavras eram um aviso: não olhe para o mar, não ouça os sussurros. Eles são a voz dela. Ao terminar de ler, um vento forte soprou através da janela quebrada, fazendo o diário voar de minhas mãos e bater contra a parede. O pânico tomou conta de mim novamente. Eu precisava sair daquele lugar.
Assim que me virei para deixar o quarto, uma sombra se moveu rapidamente na periferia da minha visão. Girei rapidamente, mas não havia nada ali, apenas a escuridão pulsante que parecia se fechar ao meu redor. Desci as escadas, correndo agora. O farol estava mudando, as paredes pareciam se fechar e os sussurros estavam mais altos, mais insistentes. A pressão no ar aumentava, e cada passo que eu dava se tornava mais pesado. Finalmente, cheguei ao térreo, mas a porta estava agora completamente trancada. Bati na porta com todas as minhas forças, mas era como se a estrutura tivesse vida própria, recusando-se a me deixar sair. A escuridão parecia dançar ao meu redor, e o som das ondas se transformou em gritos. Olhei para trás e vi as sombras começando a se materializar, formando figuras indistintas que se aproximavam lentamente. Foi quando percebi que não estava apenas lutando para escapar, estava sendo cercado. As almas que ali estavam, as que eu havia lido sobre no diário, estavam se juntando a mim, e uma sensação de desespero tomou conta de meu ser. As vozes gritavam, ecoando em minha mente, e o medo tomou conta de mim. O farol não era apenas um lugar abandonado, ele era um predador. No momento em que a primeira sombra se lançou na minha direção, o desespero se transformou em um grito que ecoou pelas paredes do farol. "Deixe-me sair", gritei, mas a resposta foi um silêncio absoluto, seguido pelo som do mar rugindo lá fora. As sombras se aproximavam, e eu sabia que o que quer que estivesse nesse lugar estava prestes a me engolir. O farol não apenas guardava segredos, ele era um cárcere, e eu estava prestes a me tornar parte de sua história sombria. Decidi que precisava subir as escadas até o topo do farol. A cada passo, o som dos meus pés ecoava na solidão do lugar, como se o próprio edifício estivesse ciente da minha presença e julgando minha audácia. O ar pesado e frio parecia me envolver, e a sensação de estar sendo observado só aumentava. Era uma sensação insuportável, como se olhos invisíveis estivessem fixados em mim, esperando que eu cometesse algum erro. Ao chegar ao topo, encontrei uma sala cheia de equipamentos quebrados e poeira acumulada ao longo dos anos. Lanternas antigas estavam jogadas em um canto, e uma mesa, que já fora usada por um faroleiro, estava coberta de papéis amarelados e um diário empoeirado. A curiosidade me empurrou a abrir o diário, e quando o fiz, uma onda de mofo e velhice invadiu meu nariz. As páginas estavam repletas da caligrafia tremida de um homem que claramente estava perdendo o juízo. Li sobre suas experiências, e o que encontrei foi aterrorizante. O diário pertencia ao último faroleiro, e ele descrevia uma presença estranha que começou a assombrá-lo. A cada entrada, sua sanidade parecia se deteriorar, como se ele estivesse sendo consumido por algo que aguardava para ser libertado. Suas palavras tornaram-se cada vez mais desconexas, mencionando sussurros que ecoavam nas paredes e sombras que se moviam à sua volta. "Não estou sozinho aqui", ele escreveu em uma das páginas, a tinta borrada por lágrimas ou talvez suor. "Sinto que algo está me observando, aguardando o momento certo para se revelar. O mar guarda segredos que não deveriam ser revelados." Enquanto lia, um arrepio profundo subiu pela minha espinha, e o ar ao meu redor se tornava mais pesado, como se estivesse sendo comprimido por uma força invisível. Foi então que ouvi um barulho no andar de baixo, um som metálico como se alguém estivesse movendo os objetos. O coração disparou em meu peito, e a necessidade de escapar se tornou premente. Olhei pela janela e vi que a neblina, que antes cobria a costa de forma leve e etérea, agora se aglomerava em uma figura indistinta. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Era como se a própria névoa estivesse tomando forma, e um frio intenso se apoderou de mim. Larguei o diário e me aproximei da porta que levava à escada. O som continuava, e a figura na neblina parecia mais nítida agora, um contorno humano que se movia lentamente. A sensação de estar sendo vigiado cresceu a tal ponto que mal conseguia respirar. Olhei para a porta e, em um impulso, decidi descer, mas algo dentro de mim hesitava. O que quer que tivesse acontecido aqui não era apenas uma lenda, havia uma verdade obscura que eu não conseguia ignorar. Comecei a descer as escadas, cada passo se tornando mais difícil, como se a gravidade tivesse se intensificado. O barulho lá embaixo se intensificou, agora soando como uma combinação de arranhões e murmúrios.
Tentei ignorar a sensação de pânico que se instalava em meu estômago, mas não consegui. Algo estava se aproximando. Ao chegar ao andar inferior, parei abruptamente. A porta da saída estava entreaberta, balançando levemente com o vento, mas a atmosfera no interior do farol estava mudando. O ar se tornava opressivo, e uma corrente de ar frio me envolveu, fazendo com que meus pelos se arrepiassem. E foi nesse momento que a figura se tornou mais clara em minha mente. Era uma sombra, mas não uma sombra qualquer, parecia ter vida própria. Com coragem renovada, empurrei a porta e saí para o exterior. A neblina estava mais densa agora, e a figura se destacava ainda mais, quase como se estivesse me chamando. O que você quer de mim? Pensei, mas o silêncio da noite era a única resposta. O mar rugia lá embaixo, e uma onda de desespero me invadiu. Enquanto tentava compreender o que estava acontecendo, algo me puxou para trás. Senti uma mão fria tocar meu ombro, e meu corpo congelou. Olhei por cima do meu ombro, e lá estava ela, uma mulher com cabelos desgrenhados, olhos vazios e uma expressão de tristeza profunda. Ela não parecia ameaçadora, mas a aura ao seu redor era tão pesada que parecia me sufocar. Ajude-me, ela sussurrou, e eu percebi que não conseguia mover os lábios, como se a própria neblina tivesse me amordaçado. Estou presa aqui, e o farol, e ele não me deixa ir. O terror tomou conta de mim. Não apenas o farol guardava segredos, mas agora eu sabia que ele também aprisionava almas. A ideia de que aquela mulher poderia ser uma das vítimas do lugar me fez querer gritar, mas o som do mar se intensificou, e os sussurros no ar tornaram-se gritos. A figura na neblina parecia se aproximar, e eu percebi que precisava fugir. Com um esforço colossal, consegui soltar um grito e arrastei meu corpo em direção à saída. A sombra da mulher se estendia, tentando me agarrar, mas com cada passo que eu dava, a força que me segurava parecia enfraquecer. Olhei para trás uma última vez e vi a expressão de desespero em seu rosto se transformar em uma fúria silenciosa. Não! Você não pode me deixar aqui, gritou ela, e suas palavras ecoaram na noite, como um lamento perdido no vento. Consegui finalmente sair do farol, e a neblina à minha volta começou a se dissipar. A liberdade estava à vista, mas a imagem daquela mulher ficou gravada em minha mente. O farol continuou a ecoar em minha mente, e percebi que a curiosidade que me levou até lá agora era uma maldição. Corri pela praia, sem olhar para trás, o som das ondas se misturando com os ecos de suas palavras. O farol se ergueu atrás de mim, imponente e ameaçador, e eu sabia que tinha deixado para trás não apenas um lugar, mas também uma parte de mim mesmo. E enquanto me afastava, a sensação de que aquela sombra ainda estava me observando não me abandonou. O farol guardava segredos muito mais profundos do que eu poderia imaginar, e agora era uma parte de mim. As almas perdidas lá dentro me chamavam, e eu sabia que, de algum modo, minha história estava agora entrelaçada com a delas. Eu não escaparia completamente, e, a cada noite, ao olhar para o horizonte, ouviria os sussurros do farol, me lembrando que a curiosidade pode ser uma porta que se abre para um pesadelo sem fim. O pânico tomou conta de mim. Com o coração disparado, desci rapidamente as escadas do farol, cada degrau rangendo sob meu peso. A sensação de estar sendo seguido se intensificava, uma presença opressora se aproximava, como se o próprio edifício estivesse se fechando em torno de mim. Cada porta que tentava abrir parecia emperrada, como se o lugar estivesse se esforçando para me manter prisioneiro. O ar estava pesado, e o cheiro de mofo e sal me fazia sentir nauseado. Quando finalmente consegui abrir a porta da saída, o que encontrei do lado de fora era aterrador. A praia não era mais a mesma. O céu, antes claro e azul, agora estava encoberto por nuvens escuras e ameaçadoras. A tempestade se formava rapidamente, e as ondas quebravam com uma força sobrenatural, enviando spray gelado em minha direção. O que antes era uma cena tranquila agora parecia um cenário de pesadelo, e o mar rugia como se estivesse ansioso para engolir tudo ao seu redor. Olhei para trás e vi a neblina avançando, uma massa densa e ameaçadora que parecia ter vida própria. As vozes que antes sussurravam meu nome agora se transformaram em gritos agonizantes, ecoando em minha mente. Era como se as almas presas no farol estivessem finalmente se libertando, e sua dor estava se infiltrando na minha sanidade. Não, não, não,
Pensei, tentando me convencer de que era apenas um truque da minha mente. Mas a realidade era muito mais cruel. Enquanto corria pela praia, a água começou a avançar, cobrindo a areia sob meus pés. Cada passo se tornava mais difícil, e a sensação de estar sendo puxado para trás se tornava mais intensa. Olhei para o mar, e vi uma figura indistinta emergindo das ondas. Era a mulher que havia encontrado no farol, e sua expressão era uma mistura de desespero e fúria. "Ajude-me!" ela gritou, sua voz sendo levada pelo vento. Meu coração disparou mais ainda. Era como se eu estivesse em um filme de terror, mas isso não era uma tela de cinema, era a minha realidade. A figura parecia estender as mãos em minha direção, e a sensação de que a água estava me engolindo cresceu a cada segundo. Tentei gritar, mas a tempestade abafava minha voz. A cada instante, a realidade se distorcia, e eu não sabia mais onde estava. Decidi que precisava sair da praia, mas as ondas estavam se tornando cada vez mais altas, e a neblina parecia se tornar mais densa, como se estivesse me puxando para o fundo. O som dos gritos se transformou em um coro ensurdecedor, fazendo minha cabeça girar. Desesperado, olhei para a estrada que havia percorrido, mas agora não havia mais caminho visível. A água estava cobrindo tudo, e eu estava cercado. A única saída era correr para o farol novamente, então voltei-me para o prédio, mas a porta que havia aberto com tanta dificuldade agora estava fechada. O desespero me consumiu. Bati na porta, implorando para que se abrisse, mas tudo o que recebi em resposta foi o eco de meu próprio desespero. Olhei para o mar mais uma vez, e vi que a figura na água agora se aproximava, sua expressão mais clara. O olhar dela era um grito silencioso, como se estivesse me chamando para se juntar a ela nas profundezas. A neblina subia ao meu redor, e eu não conseguia ver mais nada além de sombras dançando na bruma. Senti que estava prestes a desmoronar. A sensação de estar sendo puxado para baixo se intensificou, como se a água estivesse me engolindo. Então, uma voz sussurrou ao meu lado, tão próxima que quase podia sentir a respiração fria em meu pescoço: "Você não pode escapar." Era a mulher. O pânico tomou conta de mim e, em um impulso, corri para o que restava da estrada, mas a água agora cobria meus pés, e as ondas se quebravam furiosamente ao meu redor. O céu se tornava mais escuro, e a tempestade rugia, misturando-se ao lamento dos que haviam sido perdidos. A realidade começou a distorcer-se ainda mais, e percebi que a praia e o mar não eram mais a mesma coisa. O farol, com sua silhueta ameaçadora, parecia estar se afastando, como se estivesse sendo engolido pela tempestade. Gritei novamente, mas as palavras não saíram, como se o vento as tivesse tomado. A mulher na água parecia cada vez mais desesperada, e a ideia de que eu poderia ser mais uma alma perdida naquelas águas frias me assombrava. Num último esforço, mergulhei nas ondas, tentando alcançar a figura que parecia me chamar. Mas as águas estavam geladas e profundas, e quanto mais eu nadava, mais distante ela parecia. A neblina se fechou ao meu redor, e a sensação de afundar tornou-se real. O desespero tomou conta de mim, e eu gritei, mas o som foi engolido pela água. Quando finalmente subi à superfície, olhei ao redor, mas o que vi era um mar de sombras. O farol havia desaparecido, e eu estava sozinho, cercado pela escuridão. A neblina espessa se fechou em torno de mim, e eu sabia que havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. A tempestade rugia, e as vozes que antes eram gritos agonizantes agora se tornaram um sussurro sedutor, prometendo liberdade em troca da minha alma. Foi quando percebi que minha única saída era a mesma que todos os outros haviam tomado. As águas profundas e sombrias pareciam me chamar, e, em um último esforço, desci para o fundo. O frio tomou conta de mim, e, enquanto a luz do mundo acima se apagava, o lamento da mulher ecoou em minha mente: "Você não pode escapar." A realidade se desfez em uma série de lembranças distorcidas, e a sensação de ser consumido pela escuridão se tornou inevitável. As almas perdidas do farol agora eram minhas companheiras, e a neblina que um dia foi uma nuvem ameaçadora agora era minha nova prisão. Enquanto a consciência se esvaía, percebi que o farol nunca deixaria de me chamar, e que eu, assim como ela, estava condenado a vagar eternamente entre as ondas e as sombras, perdido para sempre.
A adrenalina pulsava em minhas veias enquanto tentava correr em direção à praia. Meu coração acelerava a cada passo, mas a areia sob meus pés se transformava em lama, dificultando minha movimentação. A sensação de estar cercado se intensificava, como se as sombras que emergiam da neblina tivessem uma consciência própria. Formas humanas se delineavam no meio da bruma, e os sussurros se tornaram um coro sinistro, cada voz carregando promessas de liberdade e condenação. Venha, nós podemos ajudá-lo. As vozes sussurravam, mescladas a risadas distantes. O medo me paralisava, mas a urgência de escapar me empurrava para a frente. A presença das figuras sombrias se tornava opressiva, como se estivessem planejando me arrastar para a água, onde eu poderia finalmente encontrar descanso, mas a um preço horrendo. A luta contra a lama se tornava desesperadora. A cada passo que tentava dar, sentia a areia engolindo-me, tentando me puxar para baixo, como se a própria praia estivesse viva e desejasse me aprisionar. Olhei para trás e vi as figuras se aproximando, seus rostos indistintos, mas a intenção deles clara. A escuridão parecia se contorcer e rir, e eu sabia que o tempo estava se esgotando. Finalmente, avistei algo que poderia ser minha salvação, um barco à distância, balançando nas ondas revoltas. Era a única chance de escapar. Meu corpo respondeu com um ímpeto de esperança. Com as forças que restavam, comecei a correr em direção ao barco, os gritos das sombras crescendo atrás de mim. O mar rugia, e as ondas altas pareciam querer me derrubar, mas eu não ia desistir. A imagem do barco se tornava mais nítida, e meu coração batia forte, pulsando em sintonia com a luta pela sobrevivência. Quando cheguei perto do barco, a luz brilhante que emanava dele iluminou a água ao meu redor. O que deveria ser um farol de esperança rapidamente se transformou em um espelho distorcido. Olhei para baixo e, em vez de ver o casco do barco, vi meu próprio reflexo flutuar na superfície da água. Mas aquele não era mais eu. O olhar em meu rosto era vazio, opaco, como se não houvesse mais vida ali. Eu estava ali, mas também não estava. A presença que assombrava o farol agora me possuía, e a visão daquele ser desalmado me fez tremer. As sombras atrás de mim começaram a se agitar, e os sussurros se tornaram gritos. Você não pode escapar, repetiam em um eco ensurdecedor. Cada palavra cortava como uma lâmina, e a sensação de desespero tomava conta de mim. Eu queria gritar, mas a voz não saía, como se a própria água a tivesse engolido. Com um último esforço, tentei me afastar da beira d'água, mas as ondas se tornaram mais agressivas, se quebrando contra meus pés. Senti as mãos frias das figuras sombrias envolvendo meus braços, puxando-me para a profundidade do mar. Olhei ao meu redor e percebi que estavam todos ali, os guardas do farol, as almas perdidas que haviam sucumbido ao mesmo destino. Cada um deles me encarava com um olhar que misturava tristeza e alívio, como se soubessem que eu estava prestes a fazer a mesma escolha que eles. Naquele momento, compreendi que a luta era em vão. O mar estava me chamando, e a ideia de me tornar uma sombra como aquelas se tornou irresistível. A luta pela sobrevivência se transformou em aceitação. A presença dentro de mim começou a rir, e eu percebi que havia sido atraído para isso desde o início. O farol não era apenas um lugar, era uma armadilha, uma prisão para as almas perdidas, e agora eu fazia parte dela. Deixei que as sombras me puxassem para baixo, e, ao mergulhar nas águas escuras, tudo ao meu redor se tornava turvo. As vozes agora eram uma sinfonia de lamentos e risos, dançando na escuridão, e a dor da luta se transformou em um estranho conforto. A pressão da água me envolvia, e eu sabia que, assim como os guardas do farol, eu havia sido condenado a vagar eternamente entre sombras, preso entre as marés, em um ciclo sem fim. Enquanto a luz se apagava ao meu redor, a figura da mulher apareceu mais uma vez, agora ao meu lado, com um sorriso triste e resignado. Bem-vindo de volta, ela sussurrou, e no instante seguinte, perdi a noção de mim mesmo. A escuridão tomou conta, e a única coisa que restou foi o eco do farol, ressoando eternamente, chamando por mais almas perdidas.